Estimado telespectador e internauta, seja bem-vindo ao Moscast. Hoje trazemos três vozes incontornáveis do jornalismo moçambicano para uma conversa urgente e profunda sobre a liberdade de imprensa em Moçambique, o jornalismo investigativo e ainda sobre o legado de Carlos Cardoso no âmbito do 11 de abril, Dia do Jornalista Moçambicano. Em 2024, Moçambique voltou a cair no ranking mundial da liberdade de imprensa, isto é, piorou o seu desempenho do World Press Freedom Index, descendo 3 posições em relação a 2023. Ficou no 15º lugar entre as 180 nações analisadas. Comigo estão Fernando Lima, está Luís Nhachote e Paulo Fauvet, são jornalistas. Fernando Lima é jornalista do Zitamar, Luís Nhachote, jornalista investigativo, e Paulo Fauvet, jornalista veterano e trabalhou na Agência de Informação de Moçambique, AIM. Vamos falar da resistência dos mídias, dos desafios para investigar em liberdade e da memória de Carlos Cardoso, cuja luta pela verdade continua a inspirar gerações. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos e obrigada por aceitar o nosso convite. Moçambique piorou o seu desempenho no World Press Freedom Index, descendo 3 posições em relação a 2023. O índice é baseado em dados quantitativos como o número de mortes e de denúncias de abusos à liberdade de imprensa e qualitativos, inquéritos diretos e outros. E talvez começando por este ponto, como é que interpretam esta queda no ranking internacional? Fernando Lima. Boa noite, obrigado pelo convite. Diretamente em relação à questão, certamente que teremos a oportunidade de falar da qualidade do jornalismo moçambicano, mas em relação ao índice, isso tem a ver sobretudo com as relações de poder ou as relações de poder com a imprensa no geral, e essa relação tem vindo a deteriorar-se nos últimos anos. Portanto, há um poder muito mais autoritário. As leis não alteraram substancialmente, são as mesmas. Aliás, eu nem sequer sou a favor da alteração das leis em Moçambique no que concerne à imprensa. Portanto, mas o poder tem uma relação muito mais hostil, e isso reflete-se, como disseste na introdução, em questões contra os jornalistas individualmente, contra órgãos de informação, e cria claramente um mau ambiente na imprensa em Moçambique, o que significa que também é mau para a própria imagem do país, o que também é mau para os poderes do dia, porque isso hoje, o cercear de liberdades individuais num país que se afirma como democrático é um problema. Fernando Lima diz que as leis não mudaram, mas há atualmente um debate profundo sobre a lei de comunicação social, a necessidade da aprovação da lei de comunicação social e a aprovação também da lei de radiodifusão. Como é que olha para estes dois instrumentos? Vão mudar alguma coisa no jornalismo? Falando com mais profundidade, sim, claro que há coisas para mudar. Uma lei que foi debatida e aprovada em 1991, só se eu fosse um grande conservador, queria dizer que essa lei é muito atual. A questão, e para especificar aquilo que eu quero dizer com é melhor não mudar, é que todos os drafts, todas as propostas, quer para a lei da radiodifusão, porque a ideia é separar a lei de imprensa de uma lei mais especializada para a radiodifusão. Todas essas propostas são muito más, e eu tenho me oposto claramente a essas propostas, porque são muito mais restritivas da ação dos média e da ação dos jornalistas, e mais, são também muito conservadoras, porque nem sequer, por exemplo, acolhem este espaço aqui onde estamos a falar, ou seja, um espaço que beneficia
das novas tecnologias. Hoje eu posso fazer uma televisão a partir do meu telemóvel. Isto é acolhido na lei? Não. A lei é extremamente limitativa em termos de olhar para os médias como algo de formal. Um média significa um endereço, um registro. A partir da minha casa, a partir da praia, a partir de um sítio qualquer no meio da floresta, eu faço o meu órgão de informação. Ora, as autoridades têm que ter esta agilidade para conceber um novo espaço do médico. E isto não se verifica. Para além disso, e é pena, tentam controlar os jornalistas e os médicos, o que é mau. Portanto, eu estou a favor de uma nova lei de imprensa, de uma lei de radiodifusão, mas uma lei que acolha não só uma nova visão de modernidade e também uma lei que alargue os espaços de liberdade no nosso país. É esse o meu ponto e é essa a minha discordância em relação às propostas que existem e que já foram recusadas várias vezes. Certo. Luís Nhachot, Moçambique piorou o seu desempenho. O que é que está a falhar? Estávamos inicialmente no ranking 102 em 2023 e passamos para 105. O que é que está a falhar no mundo globalizado, em que, como disse Fernando Lima, estamos a falar de um mundo digital, em que todos nós podemos hoje em dia fazer o jornalismo a partir de qualquer canto. Entretanto, falhamos no que diz respeito à liberdade de imprensa. Boa noite aos colegas. Em relação a essa questão específica do Moçambique vir decaindo no ranking, eu acho que o Lima acabou por colocar muito bem a questão, que é a questão dos fechamentos do espaço cívico por parte dos políticos. A autocracia que passou a determinar um pouco a forma de ser a política em Moçambique nos últimos anos acabou por mostrar. Eu costumo pegar muitas vezes um caso como mostra que nunca tinha acontecido na história de Moçambique, que vai a caminho do seu jubileu em junho, em que o partido que dirige o destino do Estado moçambicano ter tido no seu último congresso uma unanimidade rara, que nunca existiu na história da própria família norte-coreana, em que o presidente, o então incumbente, teve 100% de votos. Nós nunca tínhamos visto uma coisa dessas. Quando há uma concordância total, mostra que alguma coisa ao nível do debate interno está bem. Foram alçanas a todos os níveis. Se formos a olhar dessas últimas reuniões para as atuais, vemos um pouco que no debate político do partido, agora muito provavelmente ela possa voltar aos carris e só assim podemos ter. Eu olho também para uma questão que eu acho muito importante, que quando veio a lei de imprensa acoplada à Constituição de 90 e 91, aconteceu uma coisa extraordinária, que foi, eu tiro o chapéu aos mentores disto, é que em Moçambique nós podemos fazer negócios em todas as áreas de atividade. Podemos ter empresas 100% chinesas a explorar recursos e outros atores, mas na mídia os moçambicanos só podem ter 51%, não podem ter um sócio de capitais, de melhores capitais, que tenham, só possam ter até 49%. Isto é uma limitação para o negócio. Se eu posso ter negócios em outras áreas... Só podem ter 20% do lixo. Só podem ter 20%, obrigado pela correção. Então, isto foi um artifício de limitar iniciativas empreendedoras de quem tem capital, porque o negócio da mídia é um negócio de escala global. Eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, de estar num jornal na África do Sul que era detido 80% como um cidadão zimbabueano. Que era o Travel Club, que era o dono de Manuel Garden, 80%. Não havia nenhum escândalo naquela democracia emergente na altura na África do Sul do dono do Manuel Garden ter 80% de ser zimbabueano. Não havia esse problema. Então, eu acho que esta armadilha foi feita de tal forma em que os estrangeiros só podem ter até 20% do capital no negócio. Então, foi pensado de tal forma que
que não permitiu com que a mídia pudesse alavancar. Então, é uma tentativa de limitar até o próprio negócio e também a forma como é feito o jornalismo. De certa forma, de controlar, sobretudo, o capital moçambicano e saber de quem são esses 20% que não podem meter mais. Senhor, por favor, falemos sobre o estágio do jornalismo em Moçambique, a liberdade de imprensa, em que os colegas de painel que o antecederam chegaram a falar sobre uma tentativa de limitar o exercício da atividade jornalística. Sente esta mesma pressão, esta mesma tendência de limitar o exercício da atividade jornalística, sobretudo por parte do governo moçambicano, que é liderado há 50 anos pela Frelimo? Pessoalmente, não sinto, não. Mesmo quando agora eu estou mais ou menos reformado, mas mesmo quando eu estive full-time, não senti expressão. Não senti, talvez porque eu escrevo em inglês, mas ninguém, a última pessoa do governo que me telefonou e disse não faz isso, era Sérgio Vieira, quando era ministro de Segurança. E isso era muitos anos no passado. Recentemente, eu não senti pressão nenhuma. Se calhar esta posição também não está relacionada ao fato de ter exercido, enquanto jornalista em Moçambique, ter exercido a sua atividade num órgão estatal? Não sei, mas garanto que o que eu escrevi não tem nada a ver com o seu órgão público ou privado. Eu escrevi em consonância com os factos e a minha consciência. Eu sei, eu vi as outras pessoas, às vezes, vozes assim, eu não gosto disso que o Fábio estava a escrever, mas ninguém do governo me telefona a dizer, não faz isso, ou fazer outro, não. Sobre as questões que foram levantadas sobre a possibilidade de rever a lei de imprensa, minha posição sobre isso é muito clara. Essa lei de 1991 foi quase um milagre. Era uma lei que era mais liberal que quase todas as leis de imprensa, não só em África, mas a maior parte do mundo. E, para mim, não toca nisso, não mexe. Não há necessidade de se rever esta lei? Bom, o meu receio é que mexer nessa lei vai mexer para o pior. De que forma? Bom, uma coisa uma coisa que, infelizmente, a maior parte dos jornalistas não concorda comigo, é a introdução de uma licença profissional. Carteira profissional. Para mim, mesmo se essa carteira é de propriedade do sindicato, pode ser, em muitos países, uma maneira de controlar os jornalistas. Os jornalistas devem ter plena liberdade de se organizar sem essas coisas de carteira profissional. As nossas ícones do passado, o Carlos Cardoso, Leite Vasconcelos, Albino Magaia, elas não precisavam de nenhum carteira profissional. Sr. Lima, sim ou não a carteira profissional, uma vez que o Sr. Paulo Fouvet levanta este debate? Bem, o Paulo levantou uma questão muito interessante. Eu também estou nesta minoria das pessoas que não concordam com carteira profissional. Eu costumo dizer que se houver a carteira profissional, serei um dos primeiros a tirarem-me a carteira profissional. Não porque eu seja um particular mau jornalista, mas porque exatamente a carteira profissional, tal como concede poderes a alguém para atribuir a carteira profissional, também concede poderes
para retirar a carteira profissional. Nós temos visto este jogo de gato e rato em relação a Venâncio Mondlane, em que os poderes do dia, tão rápido, se lhes interessa, o Venâncio é mais uma voz na democracia moçambicana, como no dia seguinte está a ser perseguido, e digo, não digo por exagero, digo com conhecimento de causa, está a ser perseguido pela Procuradoria-Geral da República, está a ser ameaçado com mandato de captura, está a ser questionado em relação ao seu mandato constitucional no Conselho de Estado. Portanto, isto significa, para não fugir à questão, que, e não sei quem seriam os poderes que dariam carteira profissional aos jornalistas, também no dia seguinte, a propósito de um pretexto qualquer, a minha carteira e de outros jornalistas pode ser retirada. Portanto, em função desta luta e em função dos direitos dos jornalistas e dos cidadãos, porque os jornalistas, antes de serem jornalistas, são cidadãos, eu estou contra a carteira. Eu compreendo que há, e eu considero que isso é uma visão limitada, pessoas e jornalistas e organizações que pensam que a carteira é muito importante porque afastaria os maus jornalistas, aqueles que não são jornalistas e que, porque não há carteira, acham que são jornalistas. Ora, isso, como eu disse anteriormente, hoje uma pessoa com um telemóvel, aquilo que o conceito que está muito difundido do cidadão repórter, é o cidadão repórter. Quem é que vai impedir o cidadão repórter? E eu não estou a fazer nenhuma confusão sobre as pessoas que fazem postagens no Facebook e no Instagram. Eu acho que há uma profissão chamada jornalismo, há códigos que vinculam os jornalistas e as organizações de comunicação social, há filtros que são necessários introduzir no nosso setor de atividade, na nossa profissão. Eu respeito tudo isso, mas tentar olhar para a carteira profissional como aquele toque de varinha mágica que vai resolver os problemas de má qualidade do jornalismo moçambicano, não resolve. E, portanto, eu não vejo nenhuma necessidade para haver uma carteira profissional. Uhum. Sr. Paulo Favre, dizia que não sente esta pressão das autoridades sobre si como jornalista, mas como é que olha, por exemplo, os recentes relatos de ataques contra jornalistas, perseguições? Estes marcam uma nova fase de repressão ou é uma continuidade? Well, há acontecimentos extremamente graves que aconteceram. O desaparecimento do jornalista em Cabo Delgado, cujo nome é Brahim Barrow. Exatamente. E agora o morte, provavelmente a morte além do Chisal, isso é extremamente grave. É claro que existe nesse país esquadrões de morte, death squads, que são usados para eliminar pessoas que alguém dentro da polícia ou dentro de outro sector estatal considera inconveniente. Isso vai acontecer com esse músico do Fafa, outro dia, que felizmente sobreviveu. Aconteceu com Paulino Guambe e Alvino Dias em outubro. E nós sabemos que os death squads existem na polícia. Nós sabemos que elas foram apanhadas em 2019, quando a ativista em Xai-Xai, elas assassinaram, mas o viatura delas teve acidente e alguns morenos
ali outras foram presas, havia um julgamento e sabemos que dessas pessoas, todos envolvidos nesse assassinato eram membros da polícia. Luís, como é que olha para estes ataques que os jornalistas têm estado a sofrer? O MISA Moçambique, por exemplo, tem estado a reportar, sobretudo nesta fase pós-eleições, violações de liberdades de imprensa, e o caso mais recente foi, o caso mais icônico até, foi este ataque enquanto os jornalistas participavam numa coletiva de imprensa com o então candidato presidencial Venâncio Mondlane, e até hoje não se disse nada. A Procuradoria-Geral não trouxe nenhuma informação para tentar esclarecer, ou mesmo até a própria polícia, o nível mais alto da polícia, não houve nenhuma informação para tentar esclarecer, ou mesmo até se desculpar aos jornalistas, porque no terreno os jornalistas sofreram, há jornalistas que saíram dali feridos, outros perderam o seu equipamento de trabalho. Portanto, não vimos nada por parte das nossas autoridades. Como é que olha para a forma como as autoridades moçambicanas lidam com os jornalistas e o posicionamento em relação a este tipo de acidentes? Bom, eu olho para isso como um reflexo da capitulação do Estado. Quando nós temos um Estado que não consegue resolver ou solucionar problemas que têm a ver com segurança pública, mesmo não só para os jornalistas, mas para os cidadãos comuns aqui, na zona alta da cidade de Maputo. Olha, há alguns anos atrás, do erário público dos moçambicanos foi tirado um dinheiro para pagarmos dívidas fora do país. O Estado moçambicano foi contraído dívidas, alegadamente por uma questão de serocracia, questão de segurança. Nós temos câmaras de videovigilância nesta cidade, na Matola e alguns outros capitais provinciais, que nunca explicaram-nos, por exemplo, a questão de um único rapto. Nunca. Então, para que servem essas câmaras que a gente tem à volta desta cidade que não conseguem nos explicar um único rapto? Quando um Estado não consegue prover este quesito de segurança, que é muito importante, significa que esse Estado capitulou. As mensagens em relação ao Ibrahim Baruch, que é um dos casos mais icônicos, é que das últimas mensagens, o MISA fez um trabalho intenso à volta disso na altura, é que as últimas mensagens que ele manda é que estava rodeado por militares. Num contexto de guerra, nós sabemos que a primeira vítima é a verdade. Mas qual foi o tracking que o Estado fez, as instituições do Estado, para resolvermos isso? Quando nós tivemos este período pré-eleitoral ou pós-eleitoral e não vimos as instituições que garantem a legalidade em Moçambique não fazerem nada, quando pessoas andaram com mopeds a fazer licenciamentos noturnos, clandestinos, quando pessoas encheram votos e nenhuma destas pessoas que participou de um crime eleitoral desde o início do processo de recenseamento até o processo de votação, e não temos nenhum caso que foi apresentado à sociedade moçambicana por estas instituições que garantem a legalidade como os responsáveis desta fraude, que acabou por ter os resultados que o país teve, o dano que o país teve, significa que nós não estamos bem. Quando temos a impunidade e aqueles que devem coartar, proibir esta impunidade por força da lei, por força de serem instituições estatais, não fazerem, isso significa que nós capitulamos. E quando vemos essas mesmas instituições fazerem trabalho de policiamento político, a servirem expedientes políticos, é muito grave. Quando temos o Conselho Constitucional, que é lá onde deve-se arbitrar a questão, eles fazem apuramentos de votos, contam votos, empurram votos para aqui, empurram votos para ali, diminuem aqui, aumentam ali. Significa que nós capitulamos como Estado. Nós precisamos nos reinventar como país, precisamos de ser honestos no quesito de moçambicanidade para podermos voltar a olhar para as instituições como algo que a gente pode confiar para que resolvam os problemas, para o mandato que eles têm aonde eles estão. Fernando Lima, volto a si, gostava que comentasse um pouco em torno do que o colega de painel esteve a dizer sobre o fato de serem conhecidos até os mandantes ou os membros dos esquadrões da morte. E
temos uma PGR que não faz nada, o CERNIC também não faz nada, quer dizer, parece não haver um interesse em esclarecer os crimes contra jornalistas. O que é que estará por detrás deste silêncio destas instituições? Aliás, na última edição do Moscast tivemos o Provedor de Justiça e também fiz uma questão igual. O que é que estaria por detrás, na opinião dele? Não soube responder. Fernando Lima, na sua opinião, o que é que estaria por detrás deste silêncio? Bem, não me parece que isto é um problema de física quântica. Existe aqui em Moçambique um poder muito forte que, em última análise, determina este tipo de situações e, em relação aos apuramentos da verdade sobre esses casos são para morrer. E eu vou dar dois exemplos. O Paul Fauvet falou de um exemplo que é muito emblemático. Os polícias foram tão incompetentes que caputaram o carro depois de fazerem o atentado. Mas, e eu que estive no julgamento deste caso, sabemos quem são os mandantes deste crime? Não sabemos quem são os mandantes mais. Há um polícia que até hoje formalmente é foragido. Toda a estratégia do julgamento foi imputar as responsabilidades para o polícia foragido, para que exatamente a verdade morresse solteira. Dois outros casos emblemáticos: o assassinato do jornalista Carlos Cardoso e a questão das dívidas ocultas. O caso do Carlos Cardoso, até durante vários meses, como o Marcelo Mosse reportou incessantemente à altura, acho que tinha uma folha lá na pasta do dossiê. E foi perante uma série de humilhações internacionais que Joaquim Chissano sofreu na altura, nomeadamente na Suécia, nomeadamente na Grã-Bretanha, que Chissano, voltando ao país, ordenou que a investigação seguisse. Rapidamente foram presos todos os autores materiais da morte do Carlos Cardoso, inclusivamente, não sei se um ou dois foram detidos na Suazilândia. Não tínhamos nenhum acordo de extradição com a Suazilândia. A pessoa passou, acho que era o próprio Aníbal dos Santos Júnior, atravessou a fronteira num carro blindado das forças moçambicanas. Portanto, inclusivamente, houve algumas questões que, em termos de Convenção de Viena, são um bocadinho difíceis de explicar. Mas o julgamento aconteceu, só não chegou a determinados escalões porque o julgamento foi controlado. Vamos chamar à colação, embora o caso seja de muitos anos. Num determinado momento, pensou-se que o filho de Joaquim Chissano poderia estar implicado neste assassinato. Infelizmente, o filho do presidente faleceu. Nunca foi possível apurar as suas responsabilidades ou não responsabilidades. A presunção de inocência vale para filhos de presidentes ou para outras pessoas. Também deve ser notado que outras pessoas julgadas na altura têm sido paulatinamente eliminadas, nomeadamente Ayob Sattar e Vicente Ramaia. Ou seja, penso que há uma tentativa de todos aqueles que estiveram envolvidos no crime têm sido silenciados. E, portanto, o que é que eu quero dizer? O julgamento de Carlos Cardoso, ou dos assassinos de Carlos Cardoso, nunca deveria ter acontecido. Foi esta conjuntura que permitiu este julgamento. Segunda questão, o assunto das dívidas ocultas provocou fraturas partidárias no seio da Frelimo,
porque exatamente este julgamento não era suposto de acontecer. E vemos que em menos de um mês, exatamente como no cenário Carlos Cardoso, Manuel Chang é detido no aeroporto de Joanesburgo, em menos de um mês, mais de 20 pessoas estavam detidas relacionadas com o caso das dívidas ocultas. Quem tinha os pormenores? O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal ao nível da província de Maputo. O que é que isto significa? É que há uma voz de comando que disse avançar. Minha interpretação, provavelmente eu já escrevi isto, ou se calhar não escrevi, penso que há poderes externos que avisaram Moçambique que chegou ao fim da linha. Logo, chegou ao fim da linha este caso, e que o governo ou agia ou sanções de natureza económica seriam ainda mais pesadas. Ou seja, Moçambique já estava sobre grandes restrições, sobre sanções não declaradas desde maio de 2016, resultantes da questão das dívidas ocultas. E no caso dos crimes contra jornalistas, acha que seria necessário, se calhar, voltarmos a uma pressão internacional para que estes sejam esclarecidos? Pressão ou uma ameaça internacional? Eu não concordo, e acho que, por exemplo, todo este cenário pós-eleitoral de outubro os moçambicanos foram os sujeitos mais importantes nos cenários pós-eleitorais. Significa os moçambicanos ganham cada vez mais consciência do seu país, das limitações, dos motivos que os oprimem, das situações por que estamos a passar. Logo, eu acho que as pressões não têm que ser internacionais. É importante haver pressões internacionais, é importante que os moçambicanos estejam coordenados. Os moçambicanos não vivem numa ilha, mas, sobretudo, as pressões, as lutas, os movimentos de protesto têm que ser dos próprios moçambicanos. Quando nós vemos perante as câmaras moçambicanos desafiar os polícias e dizer matem-nos lá, acho que isso é uma evidência de que as situações de desespero chegaram a tal ponto que os moçambicanos estão dispostos a morrer para que tenhamos um melhor país. Logo, a questão dos jornalistas, mais uma vez, não é uma bolha isolada do resto da sociedade. Os jornalistas, os média, não podem aceitar este estado de coisas. Eu acho que, se acontecer outro incidente, não, infelizmente, e eu não quero minimizar os desaparecimentos de Baruco e de Chissal no norte do país, mas se jornalistas forem desaparecidos, é assim que na América Latina falam dos jornalistas que desaparecem ou que são eliminados sem o conhecimento público. Se isto acontecer numa grande cidade, nomeadamente em Maputo, penso que os moçambicanos e o setor em particular vai reagir de uma forma muito ativa, e isto, claro, que os setores que têm os poderes para determinar quem vive e quem morre pensam duas vezes. Moçambique foi muito penalizado com o assassinato de Carlos Cardoso. Fernando Lima fala aqui sobre o assassinato de Carlos Cardoso e recua no tempo para também fazer menção ao contexto que conduziu ao julgamento das pessoas que estiveram por detrás deste assassinato. Sr. Paulo Fouvet, sei bem que foi colega e amigo de Carlos Cardoso. Quer partilhar aqui conosco algumas memórias que estiveram por detrás desta pressão para que o julgamento de Carlos Cardoso acontecesse? Carlos Cardoso era bem conhecido, não só em Moçambique, mas internacionalmente, na zona da SADC e fora. E tinha uma família, uma esposa que
sueca, e nome do norueguesa, desculpa. E ele tinha esses contactos em todo o mundo. E era muito difícil para os assassinos esconder. E também havia pessoas honestas dentro do sistema que lutaram. Acho que o António Frangulis, da polícia, é um deles. E sofreu muito quando foi dentro das lutas dentro da polícia. E, felizmente, o juiz Paulino, tomou a decisão, para mim, muito acertada, de transmitir em direto cada momento daquele julgamento, que zangou muito a bancada parlamentar da Frelimo. E depois mudaram a lei para evitar que isso pudesse acontecer de novo. Assim, eu acho que Cardoso era um homem muito corajoso, era um homem sem medo, e pagou com a sua vida. Como advogado da família Cardoso disse no julgamento, a única maneira de silenciar Carlos Cardoso era matar. Eu acho que, voltando à questão do da pressão para o julgamento? Havia pressão para não fazer julgamento, e essa pressão não funcionou. Felizmente tivemos pessoas dentro e fora do país que conseguiram avançar com o julgamento. Mesmo poucos dias antes do julgamento havia tentativas, havia o ridículo, o Anibalzinho, o chefe do Esquadrão da Morte, escapou da cadeia antes do julgamento, foi esconder na África do Sul. E quando ele voltou triunfalmente, não em algemas, saiu do avião quase em triunfo. E depois havia, que nunca foi explicado, outra fuga de Anibalzinho para Canadá. Felizmente, Moçambique tem amigos em Canadá. E o criminoso foi devolvido. Luís Nhoxote, percebo que quer comentar sobre este tema, mas também gostava que comentasse sobre lições que hoje podemos tirar do jornalismo que era feito por Carlos Cardoso. Acho que Cardoso, para além do grande jornalista que ele foi e que é uma referência em termos de valores, tinha nele também uma característica muito enorme, muito grande, muito cidadã. Eu acho que ao nível de exercício de cidadania, ele, o Carlos Cardoso, fez, bateu-se para que muitas coisas não passassem assim, impunemente. E para além da investigação que ele estava a fazer, ele tinha vários editoriais que nós tínhamos. Eu sou da geração que começa a carreira na altura em que ele escrevia proativamente, e nós admirávamos muitas das coisas que ele escrevia, que era, por exemplo, porque o Estado moçambicano tinha que ressarcir um banco se havia um grupo de criminosos que tinha defraudado aquele banco, né? Ele achava, como cidadão, há debates que ele participa, em que ele manifesta mesmo a sua indignação. Eu acho que ao nível de cidadania ele fez muito disso. E uma outra característica também muito importante, que hoje tem falhado um pouco no jornalismo, que é a questão do contraditório. Há números do jornal Metical que são extremamente interessantes, um pouco na fase em que ele começa a fazer a exposição, por exemplo, dos Irmãos Satares. Ele publica uma edição inteira que chama-se Métodos Satar, em que ele recebe uma gravação que é um telefone de uma família, acho que é ligado ao Bazar Central, que são grampeados, e ele pediu o contraditório
as pessoas que fizeram esse grampo. Ele mandou perguntas para eles e disse: olha, amanhã vou publicar no meu jornal uma gravação que vocês fizeram. Vocês têm um espaço de amanhã, depois da manhã, querendo de virem aqui ao jornal e darem a vossa versão. Eu acho que esta característica que é de um dever sacramental nobre, hoje falha muito. Hoje a gente tem o seu caráter lixado na imprensa, temos tido esses gapos que têm acontecido, sem que tenham direito ao contraditório sobre as acusações que pesam sobre elas, no sentido de poderem se defender ou darem a sua versão dos fatos. As pessoas que aparecem chamuscadas, por isso que em alguns casos, algumas dessas exposições têm resultado em processos de crimes, as pessoas sentem-se ofendidas, depois procuram mover os seus processos para terem a sua honra e dignidade repostas. Então, neste quesito de cidadania, de moçambicanidade, eu acho que ele é um dos pontos mais altos em que, não só como jornalista, mas como um cidadão moçambicano, estava preocupado com o país e batia-se no sentido de cidadão. Tanto mais é por isso que eu penso que ele acabou até de se juntar-se a um grupo cívico, que era os Juntos pela Cidade, e quem assistia aquelas sessões dele na Assembleia Municipal de Maputo, que ele era deputado municipal, ele batia-se dentro daquele grupo cívico para defender os interesses da cidade de Maputo juntos. Esta questão de terras que hoje estamos a falar, central de Betão e tal, o Carlos Cardoso já naquela altura, como deputado municipal, ele batia-se que isso era ilegal, que Maputo tinha que ter reservas ecológicas, tinha que ter as suas bacias de água para que o caminho da água continuasse a receber o caminho da água para que a água passasse. Então, eu creio que eu tenho recomendado a muitas pessoas, quando eu começo a trabalhar com elas, que é a biografia do Carlos Cardoso, que é escrita pelo Paulo Fauvet e pelo Marcelo Mossi. Eu acho que é um dos livros que é uma biografia que devia ser de caráter obrigatório nas escolas de jornalismo em Moçambique, nas universidades que ensinam jornalismo, porque não só está ali a trajetória de um homem comprometido com o seu país para a sua causa, mas está a nobreza de quem fez jornalismo como missão. No ofício da verdade é proibido pôr as gemas nas palavras. Esta frase conhecida de Carlos Cardoso, acha que ela ainda encontra espaço na atualidade do jornalismo em Moçambique? Com os vários tentáculos que existem, tentáculos políticos, tentáculos comerciais, ela a pouco foi se diluindo. Este ofício de dizer a verdade tem tido muitas mordaças. Nós temos notado há muitos níveis da nossa mídia em que há assuntos, por exemplo, que esperamos que no dia seguinte voltem a ribalta na maneira como foram tratados no dia anterior, e que há um aparente total esquecimento editorial de quem detém as empresas de mídia, em que os assuntos não voltam a aparecer, e nota-se claramente hoje o telespectador ou o leitor está um pouco mais letrado, mais alfabetizado, tem consciência, tem sensibilidade para perceber de que há uma verdade ali que foi colocada às gemas. Sr. Fernando Lima, olhando para uma das questões que levantava, sobre a resposta que a sociedade dá, por exemplo, aos crimes contra jornalistas que acontecem fora da cidade de Maputo, que é a capital. Volto para uma pesquisa um estudo que foi lançado há mais ou menos uma semana, do professor universitário Luca Bussotti, e teve a participação também do jornalista que eu sei que conhece bem, Armando Yantum, em que também apresentavam esta questão que o ambiente para o exercício da profissão jornalística em Moçambique não está favorável, sobretudo para quem vive fora da capital. Quais são as condições que a capital oferece em termos de segurança que lá fora não temos? Eu falo de condições de segurança, por exemplo, olhando para os assassinatos que nós acompanhamos, sobretudo depois das eleições de Elvino Dias e Paulo Guambe. Estariam estas pessoas num ambiente seguro, protegidas? Os jornalistas que circulam na capital moçambicana estão de facto seguras? Temos as câmeras que o Nhachote fez
fez menção que nunca foram usadas para o esclarecimento destes crimes. Podem ser consideradas estas câmeras também como elementos que propiciam segurança para os jornalistas ou nem por isso? Eu vou começar com um caso que me parece quase anedótico. Ainda no tempo do Partido Único, a Rádio Moçambique era, se calhar ainda é, um dos órgãos de informação moçambicanos com uma melhor rede de jornalistas espalhadas em todo Moçambique. Por causa da situação de falta de liberdade fora de Maputo, o que é que acontecia? Um jornalista em Climane estava a ver um acontecimento trivial, tipo um incêndio, mas ele não podia dar aquele incêndio sem que alguém desse ordem que o incêndio podia ou não ser noticiado na Rádio Moçambique. Então, aconteciam duas coisas. Ou o jornalista da Rádio Moçambique telefonava a Maputo e dizia: está a haver aqui um incêndio, para outro órgão de informação reportar o incêndio, e depois a Rádio Moçambique podia citar aquele órgão de informação e dizer: segundo o órgão X, está a haver um incêndio. Ou mandava a notícia para Maputo, a notícia era radiodifundida em Maputo, e o jornalista, quando era chamado ao gabinete do governador, dizia: eu não tenho nenhuma culpa disto, foi Maputo que decidiu pôr isso no ar, eu não sou responsável por essa notícia. Então, qual é o corolário dessa questão? O corolário nós costumamos fazer uma brincadeira no setor que diz que a liberdade de imprensa é inversamente proporcional à distância que separa os outros pontos de Moçambique de Maputo. Ou seja, quanto mais nós nos vamos afastando de Maputo, mais fica limitada a liberdade. Os jornalistas que operam nas províncias são literalmente viciados no seu trabalho nas províncias. Eu tenho um colega que já foi meu subordinado, nunca mais pôde fazer trabalhos de vulto ligados a instituições do governo, porque foi marcado porque num determinado momento estava a fazer uma investigação sobre valas comuns na zona centro de Moçambique. Ele esteve numa situação de ser humilhado, de estar para entrar dentro de um blindado a caminho da Gorongosa e na porta do blindado ser tirado sem nenhuma explicação. Porquê? Valas comuns na província de Sofala. Isto aqui em Maputo, devo dizer, é mais difícil de acontecer este tipo de humilhações, este tipo de sevícias psicológicas contra os jornalistas. O grupo dos jornalistas é maior, tem mais proteções entre si, digamos que o poder é mais sofisticado que na província. Um governador diz: isto não sai. E não sai mesmo. O governador, como temos um governador, já no tempo do multipartidarismo, disse a um jornalista que ele lhe dava uma cotovelada. Felizmente que o governador foi demitido, e penso que esta questão da cotovelada teve muito a ver com a sua demissão, teve muito a ver com a cotovelada. Mas o órgão de informação para a qual esse jornalista trabalhava, o órgão de informação instruiu o jornalista para negar que o incidente da cotovelada aconteceu, e o próprio órgão de informação, na comissão de inquérito, responsável editorial, foi ouvido e disse que não tinha conhecimento destes factos. Portanto, isto é o ambiente das províncias, para além de outros aspectos um pouco mais embaraçosos, nomeadamente as visitas do governador, os jornalistas que acompanham os governadores e depois recebem ajudas de custo. Por exemplo, eu
pelo menos já fui convidado 2 vezes pelo Presidente da República a acompanhá-lo ao exterior. E sempre que escrevi, pus um asterisco no fim do artigo a dizer que fui convidado pela Presidência da República. Acho que isso não me diminui revelar que fui convidado pela Presidência da República. Mas este assunto é um tabu. O que é que resulta desta situação? O jornalista tem medo de escrever determinadas coisas ou autocensura-se para não escrever determinadas coisas porque diz assim, na próxima vez já não sou convidado, já não tenho ajudas de custo. Ora, quer dizer, uma pessoa só viaja por causa de ajudas de custo do governo, ou talvez eu possa falar assim porque tenho outros fontes de rendimento dentro do setor e da profissão que me permitem falar assim. Mas isto limita também a liberdade de informação, a liberdade de atuação dos jornalistas. Isto é mau e é embaraçoso para o nosso setor. Já não dá para mais. Sr. Paulo Fauvet, em 1 minuto, pode dizer-nos como é que os jornalistas devem se reinventar diante destes cenários de pressão política? Reinventar? Eu acho que não é necessário reinventar a rota. Os princípios do jornalismo já são bem conhecidos, devem ser bem conhecidos, e devemos implementar. Uma coisa que devo dizer agora, quem é responsável pela tragédia que o país está a viver nesse momento? Há 380 mortos nesses confrontos entre a polícia e manifestantes. Polícia e manifestantes. Quem é responsável? A minha resposta é clara. É o Conselho Constitucional. É necessário ler aquele comunicado do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional admitiu que mudou os números, mudou votos de Chapu para Montlan, mudou porque a alternativa era a recontagem dos votos. Eles não queriam fazer isso. Dizem isso claramente. Eles não querem evitar a recontagem dos votos. E isso é exibir número 1 para demitir esse Conselho Constitucional. Luís Nhachate, como é que o jornalista faz para sair desse sufoco que se encontra atualmente? 1 minuto. Precisa de saber por que está a fazer jornalismo. Né? Jornalismo, eu acho que tem um sentido de missão, é uma profissão boa, muito bonita, muita gente gosta, mas o meu antigo diretor no Sabão, o vovô Cockman, costumava dizer que se não dá, havia muita gente que estava ali na redação que se calhar teria melhor se vendesse, comprasse recargas e revendesse ao passeio, que aquilo não era uma coisa para joys, para brincadeiras, assim. E ter um amparo, sobretudo, dos conselhos editoriais. Eu acho que os editores têm uma missão nobre, porque são aqueles que estão em cima, são aqueles que tratam disso, de entender aquilo que é o interesse público. Eu acho que não pode haver nada mais acima do interesse público. Se a gente começa a fazer omissões àqueles que a gente tem que formar com opinião, com notícias verificáveis, então não vale a pena também ter isso. Agora, todo o resto depende do ambiente, depende da conjuntura e dessas questões transversais, segurança, ética, deontologia, para que se possa fazer um jornalismo sem consciência. Sr. Fernando Lima, mesmo para fechar, como é que o jornalista deve se posicionar, tendo em conta o contexto em que Moçambique se encontra? Continuamos a viver uma crise pós-eleitoral sem precedentes e vemos perseguição e assassinatos de opositores políticos, líderes de manifestações. E o jornalista, como é que ele deve se posicionar num ambiente deste de muita pressão? Não é uma receita muito complicada ou sofisticada. Como aqui foi dito, é preciso seguir determinados princípios. Felizmente, que há muitos jovens neste país que abraçaram a causa da liberdade, a causa da liberdade de expressão e também da liberdade de imprensa, e eu sinto, exatamente porque há hoje plataformas tecnológicas muito simples, muito fáceis
de seguir, que há cada vez mais jovens a trabalhar em informação, e isso é muito positivo. E talvez isto cause problemas, mas a questão de fundo é que estes jovens, apesar dos erros, apesar das asneiras que fazem, tropeçam, levantam-se, e talvez isto é uma das fórmulas para melhor jornalismo, coragem, desejo de servir a liberdade e a causa da soberania. Muito obrigada a todos. É o fim do Moscast. Hoje falamos de verdades que não se calam, do jornalismo que resiste, mesmo quando tudo empurra para o silêncio. Obrigada a todos os convidados, Paulo Fauvé, Luís Nhachote e Fernando Lima, e assim, caro internauta e telespectador, por nos acompanhar. Este podcast estará disponível nas nossas plataformas digitais, nomeadamente YouTube e Facebook. Somos o jornal de Mozambique Times. Pode acompanhar também este programa no MDC TV, canal 352 da TV Cabo. Até lá.